Olha, gente, pessoal de Varginha aqui do sul de Minas, a prefeitura fez um alerta para os cuidados com a febre amarela. A doença é infecciosa e com elevada letalidade nas formas mais graves. A febre amarela, ela é causada por um vírus transmitido por mosquitos. Infelizmente, a maioria das pessoas associam os macacos à doença, mas não é bem assim não, gente. Os macacos não transmitem febre amarela, mas sim são vítimas da doença e atuam como sentinelas. A morte desses animais é um sinal de que a doença está circulando na região, o que gera um alerta para as autoridades de saúde sobre a necessidade de medidas de prevenção. Para falar sobre essa ação aqui na cidade de Varginha e também para passar a informação a quem nos acompanha, eu recebo ao vivo aqui no estúdio a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Paula Cristina Ribeiro Gomes. Seja bem-vinda ao Fala Minas, Paula. Agradeço, eu quem agradeço por poder participar aqui com vocês. Que coisa boa, gente. Vamos lá então. Paula, primeiro explica pra gente o que é a febre amarela. A febre amarela é uma doença febril aguda, né? E que ela pode ter a forma mais leve e ela pode ter as formas mais graves. Ela tem sintomas muito inespecíficos que podem ser confundidas com inúmeras outras doenças, mas existem algumas questões que são bem específicas. Então, aquele paciente ele está com febre, dor de cabeça, a febre amarela dá uma lombalgia muito intensa, aquela dor nas costas bem acentuada, o paciente ele pode ter náusea, ele pode ter vômitos, Então, esses são os sintomas que são bem inespecíficos, Muitas vezes pode se confundir com uma outra herbovirose, tipo a dengue ou chikungunya também. Certo, tem alguns desses sintomas que a gente consegue definir que é a febre amarela? Na verdade, os sintomas são muito inespecíficos, A maioria deles se enquadra tanto na dengue quanto na febre amarela ou na chikungunya, Tirando que a chikungunya ela tem uma dor articular mais acentuada. Um sintoma bem característico da febre amarela é a lombalgia intensa, então dá muita dor nas costas e a pessoa pode ter alteração, um amarelão nos olhos e às vezes na pele. Então isso já acende um sinal de alerta se houver esse amarelão de mucosa ou de pele para procurar um atendimento mais rápido. Muito importante, porque como você disse, como são sintomas inespecíficos, infelizmente a gente acaba associando também a outras doenças ali na hora, Por exemplo, a dengue, o meu noivo teve, eu não tive. Ele sentia muito cansaço, ele queria dormir, ele teve febre. Isso. Ele não queria comer de jeito nenhum. Então fica aquela dúvida, Sim, será que é dengue, é febre? E aí eu queria que você explicasse pra gente. Como que a gente procura esse tratamento e diagnóstico? Para eu saber certinho o que eu estou sentindo, o que eu tenho ali. Na dúvida, apresentou algum sintoma, febre, dor no corpo, que é a mialgia, dor intensa nas costas, náusea, vômitos, precisa procurar um serviço de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do município, tanto a UPA também, pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, eles estão preparados para receber casos suspeitos, tanto de febre amarela quanto de outra herbovirose. Então, a pessoa ela vai procurar atendimento nesse local, o médico vai fazer uma avaliação, mediante a avaliação médica, ele vai avaliar se existe a necessidade de solicitação de exames complementares, se houver necessidade de solicitação desses exames que indiquem a doença, muitas vezes ele não vai fazer um diagnóstico imediato, porque para a febre amarela, diferente da dengue, a gente não tem um teste rápido que vai identificar no momento uma contaminação pela doença, mas a gente tem alguns indicadores, que são mais característicos de contaminação por febre amarela, que o médico vai conseguir avaliar nos exames básicos, vamos dizer assim. O diagnóstico de febre amarela, hoje na rede SUS, como que a gente faz? Um paciente suspeito, a instituição de saúde que atendeu, ela notifica o setor de vigilância epidemiológica e notifica que coletou o material daquele paciente. Então, a gente pega aquele material e encaminha para a Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNED em Belo Horizonte. Existem duas possibilidades de diagnósticas para a febre amarela. Um é o exame de PCR, que é o exame que é coletado nos primeiros dias de início dos sintomas, e a sorologia. Então, tanto um quanto o outro
eles fazem diagnóstico de febre amarela, mas hoje no SUS somente as amostras encaminhadas para a FUNED. Para a FUNED. Isso. Entendi. E Paula, explica pra gente como que acontece a transmissão. A gente sabe que é um mosquito, mas eu queria que você explicasse pra gente de uma forma assim que desse para contar todo o caminho. O mosquito ele tem que estar infectado, ele que passa, o macaco ali a gente já explicou que não tem a ver, né, mas que acende um alerta pra gente. Eu queria que você explicasse como que acontece a transmissão. A primeira coisa que a gente tem que ter na mente é o seguinte: a febre amarela, ela existe em 2 ciclos da doença. Existe o ciclo silvestre, né, onde o macaco é o hospedeiro dessa doença. Então, existem 2 tipos de mosquito, né, que estão presentes nas matas, nas florestas. Esse mosquito contaminado ele vai picar o macaco e vai fazer a transmissão da doença para ele. Por que que a gente faz vigilância de primata? Por que que a gente pede, gente, encontrou algum primata morto, liga no setor de zoonoses, nos avisem para a gente recolher esse macaco. Por quê? Porque a gente precisa saber se aquele macaco que morreu, ele estava contaminado pela doença. Porque, como você disse para a gente, o macaco ele é um sentinela. Então, aí a gente recolhe esse macaco, leva para o centro de zoonose, são coletados fragmentos de baço, coração, pulmão, fígado, cérebro, encaminhamos esse material também para a FUNED faz a análise desse exame para saber se esse macaco estava ou não contaminado. Por quê? Se esse macaco estiver positivo para a febre amarela, existe uma possibilidade de contaminação daquela população, principalmente que está no entorno daquela área onde foi encontrado o macaco. Porque se o macaco está doente, ele sinaliza para a gente que tem o vírus silvestre circulando naquele local. E o que a gente não pode? A gente não pode deixar que a febre amarela se urbanize. O último caso de febre amarela urbana aconteceu no Brasil em 1942. Mas o ciclo silvestre ele é transmitido por 2 mosquitos, que é o hemagogos e o sabetes, que eles são mosquitos que são encontrados realmente em regiões de mata. Agora, se a febre amarela urbanizar, o grande risco é com relação ao Aedes aegypti. Por quê? Porque no ciclo urbano, quem transmite é o Aedes aegypti. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado, a gente tenta sensibilizar a população, a gente faz vigilância do primata, a gente estimula a vacinação para evitar que ela se urbanize. Porque se ela se urbanizar, o risco de contaminação da população é muito maior. E ela é uma doença de alta letalidade. Então, a letalidade dela está em torno de 35%. Então, se você imaginar que a cada 10 pessoas, 3 a 4 irão falecer de febre amarela, é uma letalidade muito alta. Então, a gente tem que se prevenir, tem que fazer vigilância, tem que se vacinar, porque realmente é um risco muito grande. E é uma informação muito importante. Agora, Paula, nesse tempo que você fala de que a pessoa ligou, informou, vocês recolheram o macaco, vai ter todo um processo de exame, quanto tempo leva mais ou menos? Então, o exame do primata é um exame que demora um pouco mais, porque a gente colhe 2 amostras diferentes que a gente fala. A gente colhe a amostra in natura, a gente colhe a amostra fixada em formol e encaminha para a FUNED. E os laudos, eles são liberados geralmente da amostra in natura primeira e do histopatológico demora um pouco mais, mas em torno de 15 a 20 dias. Mas o que a gente não pode deixar acontecer? O fato da gente ter um primata morto significa para a gente que nós vamos coletar o material, mas que as ações não vão parar aí. A gente já tem que agir como se aquele macaco fosse positivo, porque a gente nunca sabe se ele está positivo ou não e a gente não tem tempo hábil de esperar o laudo desse primata chegar para a gente fazer qualquer ação. Então, a partir do momento que a gente encontra um primata, as ações já são desencadeadas. A vigilância ambiental já faz o bloqueio de inseticida, faz vistoria para ver se existe foco de dengue num raio de 300 metros. A zoonose, ela já vai naquela região e faz mais uma vistoria para ver se aonde aquele macaco foi encontrado existem outros primatas mortos. A gente inicia o monitoramento vacinal.
né? Aí todas as unidades de saúde, elas têm que sair de casa em casa solicitando o cartão de vacinas para ver se aquelas pessoas estão vacinadas, principalmente no entorno onde o primata foi vacinado, né? Nossa, é uma força-tarefa, né? É uma força-tarefa. Então, gente, como a Paula falou, se o macaco ali foi encontrado morto, né? Já tem que cogitar, já tem que trabalhar com a possibilidade de que ele tá infectado e começar toda essa força-tarefa, porque não dá para esperar. Não tem como, não, tá ali morto, peraí, vamos ver, vamos esperar o resultado da FUNED. Isso. Não, já começa todo o trabalho para proteger a população. E aí, Paula, como que, além dessas medidas, claro, de prevenção, de proteção, como eu posso me proteger, né, de pegar a febre amarela? É vacina? Por exemplo, como é pelo mosquito, né, com a urbanização, é tela, é pulverização, é acabar com os focos ali, água, né, parada. Como que eu posso me proteger? Então, hoje a gente tem que pensar o seguinte, nós tivemos vários casos de febre amarela aqui, né, na região sul de Minas. O último boletim do CIEVS eram 12 casos confirmados, que evoluíram 6 para óbitos. Todos eles frequentaram região de mata, então ninguém pegou a febre amarela dentro da cidade, o que nos dá uma certa tranquilidade. Como é que a gente previne febre amarela? A gente tem um aliado imenso, né, gigante, que é a vacina, que ela está disponível em todas as unidades de saúde do município. Então, o que a gente pede para a população? Existe a dúvida com relação, né, se você é vacinado ou não, pegue a carteirinha de vacinação, vai até a unidade de saúde mais próxima, apresenta a caderneta e pede para verificar se lá está registrada a dose de febre amarela. Então, a gente tem uma vantagem muito grande com relação à febre amarela, que é uma vacina eficaz e uma vacina segura, né? Então, a gente pede para a população que quem não tem essa vacina, que procure uma unidade de saúde e se vacine. É a medida de proteção mais eficaz que nós temos, é a vacina, né? Porque nós não temos a doença ainda na cidade. A gente não tem ainda uma contaminação pelo Aedes, que é o mesmo transmissor da dengue. O repelente ajuda? Ele vai ajudar a prevenir as outras doenças que já estão aqui dentro da cidade, né? Que é a dengue, a chikungunya, que já circulam normalmente, né, no período de sazonalidade delas. Mas a febre amarela, a gente tem a vantagem que é a vacina disponível para as pessoas a partir dos 9 meses de idade. E de graça. De graça, e não existe falta da vacina. Não existe falta da vacina, né? E Paula, por exemplo, a vacina ela é aplicada de forma anual? É de um determinado tempo a tanto tempo? Como que é? Então, a vacina de febre amarela, antigamente a dose do adulto era aplicada a cada 10 anos. Mas a partir de 2017 houve uma mudança, né? E agora, qualquer pessoa adulta que tenha uma única dose registrada, é dose única para o resto da vida. Então, se você hoje tem uma dose registrada na sua caderneta, você está imunizado contra a febre amarela. As crianças, o calendário é diferente, né? Então, uma criança, ela vai vacinar aos 9 meses e aos 4 anos ela tem um reforço de febre amarela. Mas essa é a vacinação da infância. A vacinação do adulto é uma única dose para a vida toda. Então, gente, não precisa ir lá. Primeiro confere, né, no cartão de vacina, vê se está tudo certo, se você já tem a vacina. Se não tiver, procura uma unidade básica de saúde. E se tiver, então, tá tudo certo. Tá tudo certo, a pessoa está protegida. Beleza demais. Paula, encontrei uma situação hipotética, claro, viu, gente? Uma pessoa encontrou ali um macaco morto. Quem eu chamo, o que eu faço, eu mexo no macaco, eu espero o pessoal chegar, para quem que eu ligo? Então, qualquer cidadão em que encontrar um primata morto, um primata já em estado já avançado de decomposição, ou mesmo uma ossada que seja característico de primata, ele tem que fazer contato com o setor de zoonoses pelo telefone 3223-7970, né, e vai avisar, olha, a gente encontrou um primata, e passa um endereço para o pessoal. Não manipula o macaco, não coloquem a mão, tá? Vai vir uma equipe, vai recolher esse material e vai encaminhar para o centro de zoonose, vai avaliar, né, se existe a possibilidade de coleta. Se houver possibilidade de coleta, vai ser feito, o material vai ser encaminhado para a FUNED. Se não houver possibilidade
da coleta para exame, a gente faz a notificação, né, do que a gente chama de epizootia para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado, mas sem a coleta do material. Viu, gente? Então, se você encontrou, não mexe no animal, deixa ele lá, liga para o setor de zoonose. A gente tem o telefone, inclusive vai aparecer aí na tela, é o código 35 3223 7970 e também tem o e-mail, né, Paula? Isso mesmo. zoonoses.semus@varginha.mg.gov.br. É muito importante a gente deixar claro aqui então os contatos. Não tem desculpa, se Deus quiser ninguém vai encontrar, não vai acontecer, mas se encontrar então você já tem a informação. E Paula, eu queria que você reforçasse para quem nos acompanha a importância de não matar os macacos, os animais, né? Os macaquinhos estão lá curtindo a vida deles, deixe eles viverem lá. Eles não transmitem a febre amarela. Então, Paula, pode explicar para a gente, por gentileza. Júlia, isso é extremamente importante. É importante a população ser esclarecida de que o macaco ele não é transmissor. Na verdade, o macaco ele é um aliado nosso, ele é um sentinela. Ele sinaliza para a gente que na região de mata está circulando o vírus da febre amarela. Então, por isso que ele é tão importante para a gente, porque quem vai adoecer primeiro e morrer primeiro é o macaco. Então, né, nós tivemos casos já no passado, né, em 2016, 2017, a gente teve um problema com a febre amarela no estado, um pouco mais intenso até do que agora, né? E a gente vivenciou a mortandade de macacos. Então, é importantíssimo, né, que o pessoal respeite, ele não transmite a doença. Quem transmite a doença é o mosquito, então o que a gente tem que combater é o vetor. Tá? E não o hospedeiro, que é o macaco que está ali, né? E que ele é uma vítima como nós, né? Só o local que ele está que é diferente e a possibilidade dele ser contaminado é muito maior que a nossa. Mas o que ele é? Ele é um aliado nosso. Então, que as pessoas respeitem, né? Que não agridam os macacos, né? Que não matem os macacos, porque eles não oferecem risco nenhum à nossa saúde. Muito pelo contrário, eles são sentinela para que a gente desenvolva todas as ações preventivas para evitar que a doença se instale aqui na nossa cidade. Por exemplo, nós já coletamos primatas, o período sazonal da febre amarela ele é um pouco diferente da dengue. Né? O da dengue, ele acompanha o período chuvoso, a febre amarela não. A febre amarela a gente considera período sazonal, julho de um ano até junho do ano subsequente. Então agora, por exemplo, nós estamos contabilizando os casos de julho de 24 a junho, até junho desse ano. Né? Então nós já encontramos primatas no município. A gente já tem 5 primatas encontrados, dos 5 a gente conseguiu coleta de 4, né? E desses 4 os resultados vieram negativos e um não conseguimos coleta, ele é considerado indeterminado, né? Mas a gente vai continuar recolhendo material, vai continuar fazendo vigilância laboratorial, porque a gente não quer que nem os nossos macaquinhos, né, nem os nossos cidadãos, eles se contaminem pela febre amarela. Com certeza, gente. Paula Cristina Ribeiro Gomes, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, muito obrigada pela sua participação. Esclarecimento completamente, extremamente importante aqui no Fala Minas, para as pessoas de casa entenderem, compreenderem, quem sabe aí mudar a mente para ir atrás de vacina, entender que o macaco não tem culpa nenhuma, ele é um aliado, ele é um sentinela, né? Quer se prevenir? Vai tomar a vacina, é de graça, procura unidade básica de saúde. Paula, muito obrigada. Por nada. Posso só dar um recadinho? Pode sim, pode. A gente está fazendo uma varredura em zona rural, então é importante a população da zona rural de Varginha ter conhecimento, né? Nós começamos em 29 de abril e vamos estender pelo período até do dia 13 de maio. A gente está fazendo o que a gente chama de varredura de zona rural, né? A gente sabe que a população de zona rural, por ser uma população ali onde existe área de mata, ela está mais propícia a se contaminar pela doença. Então, o nosso município optou por vacinar casa a casa o pessoal da zona rural. Então, né, o pessoal vai procurar as casas de zona rural, então recebam os profissionais de saúde, né, já deixem os cartões de vacina separados, que só serão vacinadas aquelas pessoas que não têm nenhuma dose.
Essas serão vacinadas, a equipe vai levar a vacina até as casas. Então a gente queria pedir o apoio da população nesse sentido, de receber as equipes de saúde, deixar os cartões de vacina separados, né? E se vacinar aquele que não tem nenhuma dose registrada. Viu, pessoal, então, da zona rural? Fiquem ligados, vai passar aí um agente na casa de vocês. Claro, gente, a gente reforça, vê certinho se tá com crachá, com as credenciais, se faz parte da prefeitura, no carro oficial, para também não cair em golpe. Porque, infelizmente, o que tem de gente que se aproveita dessas situações, infelizmente, é grande. Então, vê certinho, tá com crachá, tá no carro oficial, tá tudo certo, deixa entrar, já dá ali o cartão de vacina, mostra ali pro agente, se vacine, é de graça e melhor ainda, como já tem alguém indo lá, nem precisa sair da sua casa, então, quem tá na zona rural, para ir se vacinar. Isso mesmo. Certinho? Certinho, Júlia. Paula, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Muito obrigada.